Bom dia! Bom, ontem nós terminamos o nosso módulo, eu marquei as últimas atividades do primeiro módulo da apostila 2 de vocês, que é sobre orações coordenadas. Antes da gente dar sequência, entrar no próximo módulo, que a gente vai deixar para a semana que vem, eu vou dar uma revisada com vocês, porque é muito importante vocês dominarem, entenderem, saberem identificar uma oração coordenada, porque nós vamos entrar nas subordinadas, que são não são difíceis, né? Mas a gente precisa saber distinguir uma da outra. Então, primeiro, o que é uma oração coordenada? Orações coordenadas são orações que estão dentro de um mesmo período, separadas por vírgula ou por alguma conjunção, mas que são independentes. Por exemplo, se eu disser assim, quer ver, olha, eu fiz o trabalho, vírgula, entreguei ao professor e aguardei a nota, por exemplo, né? Uma frase qualquer. Aqui eu tenho um período composto. Ó. Eu fiz o trabalho, uma oração. Entreguei ao professor, outra. Aguardei a nota, outra. Mas se você fragmentar esse período e disser, eu fiz o trabalho, ponto, tem sentido. Eu entreguei o trabalho ao professor, tem sentido. Eu aguardei a nota, tem sentido. Então isso é que é oração coordenada. É um período, né, onde tem orações ligadas umas às outras, mas que podem ser fragmentadas, podem virar períodos simples. Aí nós temos dois tipos de coordenada. Eu tenho a coordenada assindética e tenho as coordenadas sindéticas. A coordenada assindética é aquela que é separada apenas por vírgula. Vejam aqui, eu fiz o trabalho. A primeira oração do período composto por coordenação, a gente chama sempre de oração coordenada inicial, certo? É a primeira. Agora aqui, vírgula, entreguei ao professor. Entre essa e essa tem alguma conjunção? Não. Então eu digo que essa oração coordenada aqui é uma oração coordenada assindética. Observem bem como que se escreve a sindética, com 2 S e acento, porque é para paroxítono, para não errar. Então, a coordenada assindética, o símbolo dela é a vírgula, porque ela é separada só por vírgula. São períodos, né, que são ligados uns aos outros, frases que são ligadas, orações ligadas umas às outras, só por vírgula. Já as coordenadas sindéticas, que nós temos 5 tipos, né? Tem aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Hoje eu já coloquei até em ordem alfabética. Por quê? Porque essas orações aqui, elas são chamadas de sindéticas, porque elas exigem síndetos. O que é um síndeto? São conjunções. Então, a oração coordenada sindética, ela tem vírgula geralmente, mas ela é composta, ela é formada, ela é ligada uma à outra através de uma conjunção. E aí é o seguinte, de acordo com a relação que uma oração estabelece com outra, eu vou ter as classificações. A aditiva, ela dá ideia de adição realmente. Olha aqui, entreguei ao professor e aguardei a nota. Então, eu pratiquei 2 ações. Eu entreguei ao professor e, adicionada a isso, eu aguardei a nota. Então, esta oração aqui é um exemplo de coordenada aditiva. Então, ela é uma oração coordenada sindética aditiva, porque ela está adicionando. O E é o exemplo mais óbvio, mais lógico da coordenada sindética aditiva. A gente tem um nem também quando ele é precedido por um não. Ele não trabalha nem estuda. É aditiva porque eu estou juntando 2 coisas, mas o E é a conjunção principal. Depois o outro tipo de oração que eu tenho é a adversativa. A adversativa, ela tem a intenção, a relação que a conjunção estabelece é de oposição.
A conjunção mais comum é o mas. Por exemplo, se eu disser assim, quer ver? Olha, corri muito, mas perdi o ônibus, por exemplo. Aqui, eu estou dizendo, eu corri muito. Se eu correr muito, espera-se que eu alcance o ônibus. Mas quando eu digo, mas perdi o ônibus, eu estou trazendo essa ideia de oposição. Então, esta oração aqui é uma oração coordenada, sindética, adversativa. O mas é a principal conjunção. Mas a gente tem porém, todavia, entretanto, contudo, as conjunções que eu passei para vocês ontem. A alternativa, ela é quase impossível da gente não identificar, porque ela dá essa ideia de opcional, é de opção. Então, se eu disser assim, quer ver? Olha, estude mais, ou será reprovado. Quando eu falo estude mais ou será reprovado, esse ou aqui não está dando uma ideia de alternância, de opção. Ou você estuda mais ou você será reprovado. Então, a alternativa é essa que dá a ideia de opção, uma coisa ou outra. O ou é a principal conjunção. Mas eu tenho ora, se eu disser assim, ora ele fala, ora ele se cala. É opção também. O ora, ou, já, quer, aí vem nas duas orações. Bom, mas o ou sozinho aqui no meio é a principal. Então, essa oração é uma oração coordenada, sindética, alternativa. Porque ela dá essa ideia de opção, de alternância, uma coisa ou outra. Bom, a conclusiva, ela tem, né, como principal conjunção o logo. Então, se eu disser assim, olha, ganhei muito dinheiro, vírgula, logo posso comprar o que quiser. Logo, posso comprar o que quiser. Ou seja, é a conclusão. Por que eu posso comprar o que eu quiser? Porque eu gastei muito dinheiro. Então, esse logo aqui é uma conjunção coordenada, sindética, conclusiva. Porque esta oração aqui, ela é coordenada, sindética, conclusiva. Ele está concluindo. Por que eu posso comprar? Porque eu ganhei muito dinheiro. Vou dar uma paradinha aqui antes de falar da explicativa, para mostrar para vocês. O logo, quando ele significa por isso, ele é uma conjunção. Mas o logo pode ser um advérbio de tempo. Se eu disser assim, ó, venha logo. Agora, eu estou dizendo que essa oração aqui é coordenada? Não. Venha rápido, venha imediatamente. Quando logo significa rápido, ele é um advérbio ou uma adjunta adverbial de tempo. Agora, quando ele significa por isso, ele vai ser um advérbio, né? Então, por exemplo, logo que eu chegar, tomarei banho. Assim que eu chegar, rápido, né? Então, esse assim que, rápido, é um advérbio. Agora, o logo, quando ele é conjunção, ele significa por isso. Por exemplo, se eu disser assim, olha, José é um aluno muito estudioso, logo passará no vestibular, ou seja, por isso passará no vestibular. Então, atentem bem para isso, que vocês vão ter vocês tiveram uma atividade que trata disso aqui. Né? Na hora de corrigir, a gente vai explicar melhor. E a oração coordenada sindética explicativa. A explicativa, ela realmente dá uma explicação. O pois ou o que são as principais. Se eu disser assim, olha, corra, pois a chuva está chegando. Então, esse pois aqui, ele pode ser substituído por que, corra,
que a chuva está chegando. Corra, porque a chuva está chegando. Ou seja, eu estou dando uma explicação, né, do motivo da pessoa, de alguém ter que correr. Então, essa oração é uma oração coordenada, sintética, explicativa. Bom, meninos, então, recapitulando, os tipos de orações coordenadas, eu tenho a assindética, que é separada apenas por vírgula. E as coordenadas sindéticas, elas têm conjunções. Podem ter vírgula também antes da conjunção. Quase sempre tem mesmo a vírgula, certo? Antes da conjunção. A aditiva, ela dá ideia de adição. A adversativa de oposição. A alternativa de opção. Conclusivo, o próprio nome de conclusão, e essa é uma explicação. Então, como nós já fechamos as atividades da apostila, eu vou fazer a correção das atividades de ontem e comentar as atividades de hoje, que são pessoais, na sexta-feira. Então, até sexta-feira, vocês podem postar as respostas das atividades de ontem e de hoje. Sexta-feira à tarde, eu posto a correção de tudo, certo? Apesar desse aqui ser pessoal, mas eu faço um comentário. Qual que vai ser a tarefa? Só para avaliar e fixar esse assunto aqui. Eu quero que vocês elaborem 2 períodos compostos com cada tipo de oração coordenada. Então, você vai elaborar 2 períodos com oração coordenada assindética, só separado por vírgula. 2 com coordenada sindética aditiva. Mas coloquem lá bonitinho. Coordenadas assindéticas, faz os 2 períodos. Coordenada sindética aditiva, faz os 2. Vai dar no total 12 períodos, porque são 6 tipos de oração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A assindética não se classifica. E as sindéticas têm 5 classificações, certo? Bom, bons estudos, façam as atividades com atenção. Na correção ou nas próximas aulas revisionais, a gente tira alguma dúvida que ainda porventura ficar, né? Bom dia, fiquem com Deus.